Olá! Nessa página, nós falaremos um pouquinho a respeito de relatos de viagem, tá? Quem não gosta de viajar, né? Então, a viagem, o relato de viagem, ele é exclusivo das pessoas que estão indo para algum lugar, conhecer, fazer algum trabalho, e depois ela anota, relata tudo o que aconteceu nessa viagem por meio de uma escrita, de um diário, né? Parecido com um diário. Na verdade, vai ser um relato de viagem, certo? E ele pode conter imagens, fotografias, enfim, tudo que a pessoa teve de experiência nessa viagem, tá? Viajar é conhecer lugares novos e se aventurar. A seguir, você vai ler o relato de viagem, que foi uma verdadeira aventura em outro continente, tá? Você imagina o que pode ser retratado em um relato de viagem, né? Então, como a Pro mesmo comentou, ele vai relatar tudo o que aconteceu durante essa viagem, nos mínimos detalhes. É como se ele fosse mesmo uma espécie de diário, só que como é sobre uma viagem e não sobre o seu dia a dia, então ele é chamado de relato de viagem. Tá? Nesse relato, ele vai ter uma característica muito pessoal, porque é a pessoa quem vai estar contando suas experiências, certo? E então ele é sempre narrado em primeira pessoa, né? Conforme vocês verem aqui, ó, Namíbia. Confesso que demorei muito para ler o livro do meu pai. Então, ó, quem demorei? Eu demorei muito para ler o livro do meu pai, tá? Então, isso indica a primeira pessoa, tá? Nós faremos a leitura desse texto logo após a explicação, certo? Para aí a gente compreender melhor o que seria o relato de viagem e em seguida faremos os exercícios para a conferência em aula online, tá? Então, esse relato que eles estão falando, que elas estão contando da Namíbia, são das irmãs Klink, que elas são filhas da fotógrafa Maria Klink e do navegador Amir Klink, que eles fazem viagem pelo mundo, que fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. As gêmeas Tamara e Laura e a irmã caçula Marina, desde muito novas, escutam as aventuras do pai pelo mundo e o acompanham em algumas delas. Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagem e os lugares que já conheceram. Para saber mais, acesse o link indicado e veja que histórias de aventura também acontecem na vida real, certo? Então, ó, Laura, Tamara e Marininha Klink, tá? As meninas que estão aqui na foto, elas são filhas do Amir Klink e da Marina Klink, que são bastante conhecidos aqui no nosso país por viajarem pelo mundo e fazerem esses relatos de viagem agora, ó, mais modernizado, dentro de um canal, né, de um site na internet, ok? E que ele deixa disponível para que vocês possam olhar, conhecer, ler também, olhar algumas imagens do local, certo? E aí ele traz algumas questões, tá? A respeito do texto, que nós faremos depois que nós obtivermos esse restante de explicação, certo? Aí nós faremos a página 80, 81 e 81 a princípio e depois faremos as outras. Então, olha, o relato de viagem, ele tem como objetivo compartilhar as experiências vividas numa viagem. Geralmente, ele é organizado de forma sequencial, ou seja, de forma linear, de acordo com os acontecimentos, né? E a linguagem utilizada é subjetiva, com o uso de primeira pessoa e verbos no passado, né? Porque a viagem já aconteceu. E subjetiva porque eu falei, né, que ela é narrada pela pessoa que fez a viagem. Então ela fica com um toque bem especial, bem pessoal sobre a viagem.
Os relatos podem ser publicados em livros, revistas, jornais e agora, como nós vimos, né, existem sites e blogs especificamente para ser contada essas histórias, né, de viagem e mostrando para a gente um pouquinho das aventuras dessas pessoas pelo mundo, ok? Então, agora sim, nós voltaremos para a leitura do texto, tá? Lá na página 78, tá? Ó, aqui, 78 e 79 será a leitura do texto Namíbia, ok? Da família Klink. E aí, depois, na página 80 e 81, vocês farão, por enquanto, para a conferência na aula online, ok? Até o exercício 8. Obrigada e até lá!